Deus odeia a pobreza. Amados, eu quero nessa ministração já dizer para você logo de início algumas considerações muito importantes para que você possa entender. Em primeiro lugar, eu quero reafirmar, Deus não se agrada, Deus odeia a pobreza, literalmente, ok? Mas Deus ama a pessoa carente, Deus ama o necessitado, sem dúvida nenhuma, porque eu sei que essa é uma ministração polêmica e eu não tenho nenhum problema com críticas. Eu creio de verdade que quando a crítica ela é construtiva, ela beneficia todas as pessoas e traz, sem dúvida nenhuma, o crescimento para a pessoa que está recebendo a crítica. O problema é criticar sem entender. O problema é criticar sem ouvir a mensagem por completo. Por isso, para que você possa me criticar com autoridade, sabendo o que você está dizendo, eu te peço para você ficar até o final dessa ministração, porque ela vai ser bênção para a sua vida e eu te garanto que essa ministração tem o poder de destravar a sua vida financeira em Deus, em Cristo Jesus, para você sair de uma vida de carência, de miséria e necessidade e ir para uma vida de bênção e de prosperidade na presença de Deus. Amém? Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor seja com você. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que vai nos ajudar a entender as raízes de todo o mal e sofrimento neste mundo. E a raiz é uma só, é o pecado. Frequentemente nós nos perguntamos por que existem tantas guerras, tanta pobreza, sim, pobreza material, ausência de riqueza, escassez. Por que existe tanta necessidade no mundo? Por que existe a morte de inocentes? E por que existe tanto sofrimento? Provavelmente você já se fez esta pergunta antes e talvez você ainda não tenha entendido a resposta. Neste vídeo você vai entender que a resposta para todos estes questionamentos que eu fiz é uma só. Conforme revelado nas Escrituras Sagradas, a resposta para todos os problemas do homem e da humanidade é o pecado. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado tem sido a fonte de toda dor, de todo sofrimento, de toda necessidade do homem. No entanto, apesar dessa realidade sombria, Deus, o nosso Criador, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele tem um plano de redenção para mim, tem um plano de redenção para você, salvação, e dentro do pacote da salvação está também a prosperidade. É necessário que você entenda isso. Essa mensagem vai trazer essa clareza sobre a palavra de Deus a respeito desse tema. Por meio desta mensagem, nós vamos explorar a conexão que existe entre o pecado, o sofrimento e a compaixão de Deus e o que o Senhor deseja para nossas vidas, ou seja, Ele quer nos libertar de toda maldição e nos conduzir a uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Que os nossos corações, que o seu coração esteja completamente aberto para receber a verdade da palavra revelada do nosso Pai Celestial. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu irmão e irmã. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e te agradeço por você estar comigo em mais este estudo, essa ministração da palavra de Deus. Eu agradeço por você se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Amém? Eu vou deixar na descrição a sugestão de um livro na Amazon que fala sobre o assunto, para você se aprofundar mais sobre esse tema tão importante. O título do livro é Deus e o Dinheiro: Como Descobrimos a Verdadeira Riqueza na Harvard Business School, de John Courtney, um dos autores. O segundo autor é Gregory Baumer. Um livro muito bem avaliado na Amazon e que talvez você venha gostar, faça sentido para você. E todas as vezes que você compra um livro pelo meu link na descrição, você me incentiva na manutenção e criação de mais conteúdos aqui para o nosso canal. Dá uma olhada e muito obrigado por seu apoio. Pois bem, eu quero dizer para você mais uma vez, este vídeo será longo e talvez ele seja feito em 2 etapas, não sei, dadas as abordagens necessárias para que não hajam distorções ou dúvidas. Portanto, para que você entenda todo o contexto e as passagens bíblicas que eu vou usar, eu preciso que você fique comigo do princípio ao fim. É um compromisso que você tem que ter, não comigo, mas um compromisso com a palavra e com a revelação que vem dos céus para as nossas vidas. Amém? Eu te garanto uma coisa, vai haver libertação na sua vida e que a partir de agora, com esse entendimento do plano que Deus tem para você, para sua casa,
muita coisa vai mudar, principalmente na sua vida financeira. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família? Se você crê, você vai dizer: pastor, eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida e para a minha família. Faça este ato de fé nos comentários, amém? Porque eu creio. Se você não crê, para você, eu creio que Deus sim tem o melhor para mim. O melhor de Deus é a salvação em Cristo Jesus. E como eu disse, junto com a salvação vem outras dezenas, talvez milhares de bênçãos, talvez milhares de promessas que eu tomo posse para a minha vida. E uma vez que eu cumpro a palavra de Deus, uma vez que eu sigo a palavra de Deus, Deus ele tem prazer em me abençoar, tem prazer em te abençoar também. Pois bem, o principal desta ministração, o principal motivo desta ministração é que eu fiz um vídeo recentemente para o YouTube para mostrar o parque temático Ark Encounter, aqui nos Estados Unidos. Ele fica em Williamston, Kentucky, e é uma réplica da Arca de Noé. E em determinado momento do vídeo, eu fiz um comentário que para mim foi um comentário simples, ingênuo, despretensioso. E esse comentário é sobre Deus não se alegrar na pobreza. Porque é o que eu acredito. No sentido de que ele não se alegra na escassez, ele não fica feliz na necessidade material do seu filho. Enfim, Deus não quer que nós venhamos a passar nenhum tipo de dificuldade, né? Principalmente dificuldades financeiras. Deus não se alegra na mediocridade do homem, em nenhum sentido da palavra. O contexto exato das minhas palavras foi o seguinte, abre aspas, a gente sabe que é uma réplica, mas é uma coisa grandiosa. Amado, preste atenção, nosso Deus é um Deus grandioso. Ele ama grandes projetos e o nosso Deus não se agrada da mediocridade. Nosso Deus não se agrada de pessoas com mentalidade pequena. Olha só o que Deus fez, que coisa linda, que coisa incrível. Se engana quem pensa que o nosso Deus é um Deus que se alegra na pobreza. Fecha aspas. Essas foram as minhas palavras. Agora entenda, em nenhum momento eu fui desrespeitoso com pessoas carentes, pessoas necessitadas em termos financeiros, ok? Eu estava exaltando a grandeza de todas as coisas que Deus fez e faz. Eu estava exaltando os seus projetos, eu estava exaltando o amor de Deus pelo homem, a fidelidade do Senhor com Noé, com a sua família. Enfim, tudo que Deus faz é sempre abundante e grandioso. Tamanho é essa benevolência e esse amor de Deus por nós, que ele fez o maior dos sacrifícios. Ele sacrificou Jesus no nosso lugar, para que nós não precisássemos ser sacrificados. Ok? Para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Eu quis dizer que uma pessoa com mentalidade pequena, uma pessoa com mentalidade pobre, que diminui a capacidade de Deus no realizar, jamais poderia ser chamado por ele, pelo nosso Deus, para um projeto grandioso, magnífico, como a construção da Arca de Noé. Acontece que depois desse vídeo, algumas pessoas, graças a Deus, bem poucas na verdade, interpretaram mal as minhas palavras e pensaram que eu estava sendo arrogante, dizendo que Deus separa ricos de pobres, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas para salvar, não faz acepção de pessoas para abençoar. Eu disse que Deus, ele não se agradava de pessoas com mentalidade medíocre, com pessoas de mentalidade pequena. Deus ama os ricos da mesma forma que ama os pobres. Deus ama os pobres da mesma forma que ama os ricos. As pessoas com ou sem dinheiro. Deus, ele tem um amor imenso por todos nós. E, na verdade, ele não faz nenhum tipo de acepção entre as pessoas. No entanto, né, as pessoas, elas, como eu disse, poucas pessoas entenderam mal essa minha colocação. Algumas pessoas citaram, por exemplo, que Jesus era pobre para justificar o porquê que eles estavam certos e eu errado. Então algumas pessoas citaram que Jesus era pobre, que não tinha lugar para reclinar a cabeça, etc. E eu rebati algumas dessas pessoas dizendo que pobre é o diabo, não no sentido de afrontar. Eu não quis em momento nenhum afrontar ninguém. Todo mundo tem o direito de pensar como quer, né?
e eu estava simplesmente defendendo a minha ideia, o meu posicionamento, e é o que eu estou fazendo aqui agora também, usando as escrituras para isso. Portanto, não se sinta ofendido se você pensa de maneira diferente, não se sinta afrontado, é melhor do que confrontado, né? A palavra é essa, não se sinta afrontado. E eu realmente penso que é o diabo que deseja que o homem sofra, passe por dificuldades financeiras, tenha uma mentalidade pequena, uma mentalidade medíocre, enquanto Deus deseja sempre o melhor para o homem, que somos nós, em Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que Deus, sendo um pai amoroso, ele não se alegra na pobreza, muito menos na escassez do homem, mas ele deseja que nós, os seus filhos, sejamos prósperos, sejamos felizes em tudo que viermos a fazer. Este é o meu pensamento, isso é o que eu creio com todas as forças. Esse foi o plano do Senhor desde o princípio. E que toda a pobreza, dificuldades, dores, doenças, guerras, desavenças entre os seres humanos, tudo isso que nós temos de ruim hoje foi em razão do pecado do homem. Percebe o que eu quero dizer? Outros comentários negativos foram no sentido de desmerecer a réplica da arca, porque, segundo alguns disseram, mais uma vez, pouquíssimas pessoas que não entenderam o objetivo da réplica da arca, algumas pessoas disseram que ela era parecida como um barco dos tempos atuais, enquanto a Arca de Noé era mais semelhante a um caixote. Tudo bem, eu concordo, é verdade. Mas eu disse que o objetivo do parque temático, Ark Encounter, era trazer para nós, para os dias de hoje, as mesmas medidas, as mesmas proporções da Arca de Noé original. E o seu objetivo não era ser exatamente igual à arca. Haja vista que não existem registros visuais a respeito de como ela era de fato. O que nós temos são os registros bíblicos que mostram as proporções, o tamanho. Portanto, o objetivo da réplica é, acima de tudo, mostrar a grandeza do projeto e quão incrível é esse nosso Deus que nós tanto amamos, e mais ainda por confiar a um simples homem, uma pessoa como eu e você, a construção de algo tão majestoso e tão imponente. E que, acima de tudo, quando o nosso Deus confia um projeto a alguém, por mais grandioso e difícil que possa parecer, ele capacita para a sua realização. Amado, preste atenção. Se Deus confiou um projeto nas suas mãos, continue, siga em frente. Não pense, é grande demais, eu não consigo, eu não sei fazer. Preste atenção, eu estou ministrando sobre a sua vida. Deus vai te capacitar para realizar. Amém? Receba essa palavra profética e siga em frente, independentemente de quem está te humilhando, quem está fazendo bullying com a sua fé. Não creia nessas pessoas porque estão sendo usadas pelo inimigo. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo que você terá a vitória para a glória de Deus. Ou seja, Deus faz tudo. Deus, ele faz sempre a parte mais difícil. A nós, a mim e a você, assim como coube a Noé também, nós precisamos apenas crer no poder de Deus, na sua realização, na sua força e na sua direção. Amém? Pois bem, dado todo esse contexto para você entender o porquê dessa ministração, eu quero mostrar para você que Deus é maravilhosamente bom o tempo todo. E que toda a miséria e mal que se abateu sobre o homem, inclusive a pobreza, a escassez, a necessidade material, tudo isso foi tão somente em razão do pecado. E para isso, o primeiro tópico que eu quero abordar com você anote aí, o plano de Deus de uma vida abundante desde o princípio da criação. Querido irmão e irmã, vamos começar pelo começo. Entenda o plano original de Deus para a humanidade. Desde o princípio da criação, Deus deseja Deus sempre desejou que nós vivêssemos uma vida abundante e próspera. Isso é evidente, para mim isso é de uma maneira, assim, é chover no molhado, é mostrar algo muito óbvio. Porque desde o começo, do início da criação, o nosso Deus ele criou um ambiente especificamente abundante para nós. Tudo que havia no Jardim do Éden era para desfrute, para deleite do homem. Vamos recordar a história da criação no livro de Gênesis. Deus criou o mundo e
tudo que havia nele, tudo que existe nele. No sexto dia, o nosso Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, cheio de beleza, abundância de frutos deliciosos e tudo que era necessário para que eles vivessem bem. Isso está em Gênesis capítulo 1, 26 a 31 e capítulo 2, versos 8 e 9. Deus também deu a Adão e a Eva a responsabilidade, guarde isso, de cuidar do jardim e de tudo que havia nele, segundo Gênesis capítulo 2, verso 15. O nosso Deus, ele queria que Adão e Eva fossem os administradores da criação e vivessem em harmonia com ela. Além disso, Deus estabeleceu uma relação direta com Adão e Eva, mostrando que ele desejava ter uma conexão íntima e muito relacionamento com a humanidade. Entretanto, para que Adão e Eva pudessem realmente amar e servir a Deus por escolha própria, Deus lhes deu o livre arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. Ele colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e lhes disse que não deveriam comer desse fruto. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Este foi o único, preste atenção, este foi o único limite que o nosso Deus estabeleceu para o homem, mostrando que, embora ele deseje a nossa obediência, ele quer que seja uma escolha nossa. Ele quer que seja uma escolha sua. Preste atenção, obediência a Deus, obedecer a Deus não pode ser imposto, mas tem que ser por amor, tem que ser por entendimento, tem que ser por honra. É nisso que eu creio, de verdade. Pois bem, vamos seguir com a história. Infelizmente, Adão e Eva, você já sabe, eles decidiram desobedecer a Deus e a responsabilidade aí é do homem, tá? A responsabilidade é do homem na condução da família, na condução do casamento, na condução da esposa até o altar do Senhor. Não vou entrar por esse caminho agora porque isso é outra ministração. Mas enfim, os dois comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo Gênesis capítulo 3, verso 6. E esse ato de desobediência é o que a Bíblia chama de pecado, ok? Então o pecado não foi porque comeu uma maçã, isso é coisa de criação do homem, isso é conto da carochinha. O pecado trouxe consequências terríveis para Adão, ou seja, a desobediência de Adão trouxe consequências terríveis para ele, para Eva e, consequentemente, para todos nós, para toda a humanidade. Deus, ele havia dito a Adão que se comesse do fruto, certamente morreria, segundo Gênesis 2:17. Porém, a morte aqui, preste atenção nisso, a morte não se refere apenas à morte física, mas também à morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. O pecado de Adão e Eva causou essa separação, e isso trouxe dor, trouxe sofrimento, trabalho árduo e morte para toda a humanidade, segundo Gênesis capítulo 3, 16 a 19. Então, vemos que o plano original de Deus era uma vida abundante, próspera e em harmonia, e principalmente relacionamento com o Criador o tempo todo. Era o plano de Deus, ter relacionamento com a criação o tempo todo. E era plano de Deus que a criação tivesse o melhor da parte dele, que estava tudo ali inserido no Éden. No entanto, o pecado trouxe separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe todo o sofrimento e morte que nós vemos nos dias de hoje. É importante que você entenda isso. É importante que você compreenda todos esses detalhes que eu estou trazendo para você. É importante que nós venhamos a entender para compreendermos a necessidade da salvação em Jesus Cristo e das bênçãos que Deus deseja nos dar através de Jesus. Você está entendendo? Pois bem, dado esse contexto inicial, eu quero passar para o segundo tópico. O primeiro contexto é que a responsabilidade de todo o sofrimento é por causa do pecado do homem. E segundo o contexto que nós vamos entrar agora, é o seguinte: o fundamento de todo o mal da humanidade vem de Satanás e do pecado. Aliás, eu cometi um equívoco. O primeiro tópico que nós acabamos de abordar era o plano original de Deus para o homem. E agora sim, nós vamos entrar no segundo fundamento,
Eu me confundi aqui, me perdoe. Mas o segundo fundamento de todo o mal da humanidade vem de Satanás e do pecado do homem. Pois bem, querido, agora nós vamos falar sobre a origem de todo o mal no mundo. Como nós vimos, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Foi por causa de desobediência, não foi porque eles comeram da maçã, não, ok? Nunca mais diga isso, que é um equívoco, uma falha, assim, né, muito grande, tá? Mas quem foi que tentou Adão e Eva a desobedecer Deus? A Bíblia nos diz claramente que foi a serpente, que é uma representação de Satanás. Eu não vou entrar em detalhes agora a respeito dessa situação, mas foi Satanás que utilizou talvez da forma da serpente, porque a serpente está ali de uma maneira muito clara, né? Em Gênesis 3, de 1 a 5, Apocalipse 12, verso 9, mas foi Satanás quem tentou Eva. Satanás, como você sabe, ele era um anjo criado por Deus, mas ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, segundo está em Isaías capítulo 14, 12 a 15, também Ezequiel capítulo 28, 12 a 17. Desde então, ele tem tentado, ou seja, Satanás tem tentado levar as pessoas a se rebelarem contra Deus também. Ele fez isso com Adão e Eva e ele continua fazendo nos dias de hoje. Satanás não parou a obra dele, não parou o trabalho dele. E ele vai ser obrigado a parar, ok? Nós estamos nos últimos dias, portanto, se você está afastado de Jesus, é momento de voltar para Jesus, voltar para a igreja, voltar para o seio do Senhor. Se por acaso você ainda não entendeu quem é Jesus, procure saber, porque Jesus é sim o nosso Salvador. Não permita que as coisas do mundo, que esse mundo dinâmico onde nós estamos inseridos, ele venha te confundir. Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a eternidade ela está te esperando. E é você quem vai escolher o caminho que você precisa seguir, que você deseja seguir. Pois bem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles deram a Satanás uma entrada no mundo. Eles deram uma brecha para que Satanás pudesse agir no mundo. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Está em João capítulo 12, verso 31. E o Deus deste século, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Isso significa que Satanás tem grande influência no mundo e nas pessoas. Ele tenta nos levar a pecar e nos afastar de Deus, e ele faz isso o tempo todo. O pecado de Adão e Eva não afetou apenas aquele casal, mas toda a humanidade que viria a ser formada a partir deles. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, por meio de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso está em Romanos, capítulo 5, verso 12. Isso significa que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, que nos leva a pecar e isso nos separa de Deus. Eu espero que você esteja entendendo até aqui. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre o desejo original de bênção e prosperidade que Deus tinha para o homem, e neste tópico nós estamos fundamentando para que você possa entender que tudo de ruim que acontece na vida do ser humano não vem de Deus, mas por causa do pecado do homem. Amém? Além disso, o pecado afeta todo mundo ao nosso redor. O pecado de um não traz consequência apenas para aquele que pecou, mas para toda a família. Todos os amigos, todas as pessoas vão sofrer de uma maneira ou de outra. A Bíblia diz que a criação foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos capítulo 8, verso 20. Isso significa que todo mundo foi afetado pelo pecado. Por causa do pecado de Adão, há sofrimento, doenças, desastres naturais, guerras. Sabe por que existem criancinhas morrendo de fome na África? Por causa do pecado de Adão. É por isso, e tão somente por isso, que tantas coisas ruins acontecem. Por isso que pessoas boas morrem, assaltadas no trânsito.
morrendo em camas de hospitais. Não foi esse o desejo, muito menos o plano de Deus para a humanidade. Você precisa entender isso. Permita que o Espírito Santo renove a sua mente. Permita que a sua mente seja transformada pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, amado, para que você se liberte de todas as fortalezas mentais, todas as correntes mentais que te prendem em um mundo de mediocridade, de pequenez. Então, nós percebemos de uma forma muito clara que todo mal no mundo provém do pecado. O pecado entrou no mundo através da tentação que Satanás promoveu diante de Eva e Eva diante de Adão. O pecado nos separa de Deus, traz sofrimento e morte para o homem e afeta todo mundo ao nosso redor. Nunca mais se esqueça disso. Terceiro tópico agora. Eu quero falar especificamente que Deus não se alegra no sofrimento do homem. E quando eu digo sofrimento, está incluso. Deus não se alegra na morte do homem. Deus não se alegra na doença do homem, nas doenças de uma forma geral. Deus não se alegra porque tem AIDS no mundo. Deus não se alegra porque criancinhas morrem na África, das diversas maneiras que você puder imaginar. Sendo abusadas, morrem de fome, enfim, e morrem em guerras. Deus não se alegra no sofrimento do homem, seja esse sofrimento qual for. Querido e querida, é muito importante que você entenda isso. Embora o pecado tenha trazido sofrimento e dor ao mundo, Deus não se alegra de maneira nenhuma com esse sofrimento. Entenda isso. Deus não fica feliz de ver pessoas passando necessidade, pessoas carentes, passando fome. Deus não se alegra nisso. A Bíblia nos mostra muitas vezes que Deus é amoroso. Diversas passagens. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 32, anote para depois você conferir. Diz assim, Ezequiel 18, 32. Não tenho prazer na morte de ninguém, declara o soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus não quer que ninguém morra, muito menos sofra. E essa morte aqui não é a primeira morte, mas a morte eterna, a separação da pessoa de Deus. Ele quer que todos se convertam, todos se arrependam dos seus pecados, recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para terem vida eterna. Foi Jesus que disse que Ele é vida e vida em abundância. Amém? Também em Lamentações, capítulo 3, verso 33, a Bíblia diz: pois não é do agrado dele, do Senhor, no caso, trazer aflição ou tristeza aos filhos dos homens. Deus não se alegra em trazer sofrimento ou tristeza para sua casa, para sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus, amado, é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Entenda isso. Receba essa palavra no seu espírito em nome de Jesus. Amém? Deus mostra o seu amor por nós de muitas maneiras diferentes. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso está em 1 João capítulo 4, verso 8. E que, abre aspas, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. Deus mostra o seu amor a todos, mesmo que nem sempre a grande maioria das pessoas reconheça isso. Além disso, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele mostrou o seu amor por nós com um ato que, no meu ponto de vista, é único. Ninguém mais. Não existe um relato na história, não existe nenhum outro livro sagrado que relate uma entrega onde um pai, o próprio Deus, sendo pai, ele entrega o seu próprio filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar das falhas dos homens. Somente a palavra de Deus mostra isso. Somente o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó mostra isso. Somente o Deus que nos foi apresentado por Jesus como sendo nosso pai foi capaz de fazer isso. Você entende por que a palavra de Deus é tão poderosa? Você entende por que o nosso Deus, a nossa crença, ela é tão diferenciada? A Bíblia diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós da seguinte forma: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 8. Portanto,
Mesmo quando estávamos separados de Deus pelo pecado, mesmo quando fazíamos tudo errado, tudo contra aquilo que Deus deseja para nós, ainda assim, o nosso Deus nos amou tanto que ele enviou Jesus para nos salvar. Jesus morreu por minha causa na cruz do Calvário. Ele não merecia, por causa das minhas falhas. Sendo perfeito, ele morreu pelos meus pecados, pelos meus erros. Ele não morreu pelos pecados dele próprio, porque ele foi santo nessa terra. Santo, totalmente separado do pecado. E da mesma forma comigo, foi com você. Jesus também morreu pelo seu pecado, pelos pecados que você já praticou antes de ouvir essa ministração e pelos pecados que você ainda vai praticar na sua vida até Jesus te chamar, te recolher ou até ele te arrebatar desse mundo. Amado, preste atenção. Jesus, ele também nos mostrou compaixão e cuidado pelas pessoas durante todo o seu ministério aqui na terra. Jesus, ele curou os doentes. Se Jesus se agradasse de pessoas doentes, ele com certeza ele não teria curado ninguém. Jesus, ele não se agradava das pessoas passando necessidade. A palavra do Senhor mostra que ele alimentou os famintos. Ele confortou os tristes, aquelas pessoas que estavam passando por dores. A Bíblia diz que quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso está em Mateus capítulo 9, verso 36. Então, você consegue enxergar que Deus não se alegra no sofrimento do ser humano? Que Deus não se alegra na pobreza do homem? Ele nos ama profundamente, ele tem uma compaixão por nós imensa e quer nos ajudar. Ele quer fazer parte da nossa vida, ele quer fazer com que a nossa vida seja completamente diferente. Ele nos mostrou o seu amor enviando Jesus para nos salvar e nos dar uma vida eterna, uma vida nova. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que errava não erra mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que pecava não peca mais. Nós somos completamente diferentes. Existe um marco na nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus. Eu sei que esse marco, ele está na sua vida também, porque Jesus te transformou. Amém? Eu creio nessa palavra. Eu creio que essa palavra ela é viva e eficaz. E ela continua valendo para os dias de hoje, assim como ela valeu no momento em que ela foi escrita. Lá atrás. Amado, é importante lembrar de tudo isso. É importante lembrar que quando nós enfrentamos dificuldades na vida, Deus não é o responsável. Deus não é o autor do sofrimento do homem. Deus não é o responsável pelas suas dores. Entenda isso. Não permita Satanás te confundir. Muito antes, pelo contrário, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso ajudador e ele quer que confiemos nele e busquemos nele ajuda para todas as nossas necessidades em todo momento. No próximo tópico, eu quero falar com você como podemos superar o mal e o sofrimento nessa nossa vida, na vida atual. Então, anote aí, tópico número 4. Engana-se quem pensa que Jesus era pobre ou admira a pobreza. Amado, deixa eu beber um pouco de água. Vamos lá. Como eu disse, essa ministração seria longa, porque eu preciso me aprofundar no tema, para que você possa entender. Amém? Então, anote. Engana-se quem pensa que Jesus era pobre ou admira a pobreza. Jesus nunca foi pobre. Nunca foi pobre. Muitas pessoas acreditam que Jesus era pobre e que ele admirava a pobreza nas pessoas. Mas isso é um equívoco tremendo. Isso é um erro, uma falha de interpretação da palavra. Vamos entender por que isso é um equívoco e para isso nós vamos analisar alguns versículos bíblicos que são frequentemente mal interpretados. Existem diversos versículos, eu quero trazer apenas alguns porque senão a ministração ela ficaria extremamente longa e cansativa e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer luz, o objetivo é trazer clareza sobre a palavra. E para isso a gente não precisa de muito. Mesmo porque não é a quantidade do que eu falo, mas o Espírito Santo te convencendo que essa palavra que eu ministro sobre a sua vida, ela é real e verdadeira e vem do céu. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero citar Mateus 8:20.
Existe um equívoco muito grande quando as pessoas interpretam esse texto. Diz assim, próprio Jesus falando: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Amados, muitas vezes este versículo é interpretado como se Jesus estivesse dizendo que ele é muito pobre, que ele é muito carente, mas na verdade ele está destacando tão somente, querido, a sua própria humildade, a sua própria seriedade, a sua própria dedicação em razão à missão que lhe foi confiada pelo Pai, pelo Criador. Jesus, entenda isso, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo glorioso, e a respeito da glória envolve riqueza. Não necessariamente, antes que você me critique, não necessariamente riqueza material, riqueza financeira, mas envolve coisas muito maiores do que a própria riqueza que nós conhecemos. Muito maiores e mais profundas do que a riqueza financeira, do que a riqueza material. Mas enfim, Jesus, ele sendo Deus, preste atenção onde está de fato a interpretação desse versículo. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo acesso ao melhor dos melhores de toda a criação do universo, Jesus ele poderia ter escolhido viver em um palácio. Afinal de contas, ele é o Rei dos Reis. Este é o termo que designa o nosso Deus. Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus. Ele como está no texto? Ele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ao invés disso, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso e podendo ter o melhor, ele escolheu viver de maneira simples. Ele escolheu, foi uma decisão, um posicionamento dele para servir aos outros e cumprir a vontade de Deus. Ele não estava com esta atitude criticando pessoas que têm poder aquisitivo, mas na verdade ele estava mostrando que apesar de quem ele era, apesar de todo o poder e de todos os recursos que lhe estavam disponíveis, ele decidiu vir de uma maneira humilde e simples. Amado, isso está falando e mostrando para nós que Jesus, ele era o topo do que significa a palavra humildade. Então entenda, ele não está aqui declarando ser pobre, ou seja, ausente de recursos, que não havia como ele se sustentar. Ele não está aqui querendo que você tenha pena dele. Meu Deus, ele é Deus, amado. Abra a sua mente em nome de Jesus, para que você possa receber o melhor dele, porque ele quer o melhor para a sua vida. Ele está falando aqui então sobre humildade. Amém? Deixa eu passar para frente, porque senão a gente não desenvolve. O segundo versículo que eu quero tratar com você é Mateus 19, 21. Um outro versículo muito mal interpretado também. Diz assim: Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Neste versículo, Jesus não está dizendo que ser pobre é melhor ou mais espiritual do que ser rico, do que uma pessoa que tenha bens materiais. Jesus, na verdade, ele está dizendo que nós devemos estar dispostos a desistir de tudo que nós tenhamos que nos impeça de seguir a Deus de forma completa, de forma inteira. Entende? Ou seja, se o seu carro te separa de Deus, vende o seu carro e esteja na igreja, esteja buscando a presença de Deus. Se a sua namorada, ela te impede de estar na presença de Deus, te impede no exercício do seu ministério, te impede de estar nos cultos da igreja, amado, o que você precisa fazer é amar a Deus acima de tudo mais, acima de todos os bens que Ele possa permitir chegar à sua vida e acima, inclusive, das pessoas. Entenda isso. Nosso Deus está falando aqui sobre prioridade. Mateus 19, 21 está falando sobre prioridade. Porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai se tornar senhor. Ou melhor, você vai se tornar servo, escravo daquilo que você colocar no lugar de Deus. Por isso é que a palavra do Senhor diz: ame ao Senhor
vosso Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Este é o primeiro mandamento. Ou seja, dê a prioridade a Deus, que só pertence a Ele. Deus tem que ser número 1 na minha vida e na sua vida. Então, se os bens materiais que uma pessoa possui não possuem a pessoa, ou seja, ele sabe, ele continua entendendo que os bens materiais existem para servir ao homem e não o homem para servir aos bens materiais, tá tudo certo. Se a pessoa coloca Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas, não tem nenhum problema ela ser abastada, não tem nenhum problema ela ser milionária, bilionária, porque os bens são excelentes para servir a pessoa, mas eles são péssimos senhores sobre a vida de qualquer pessoa. Está entendendo, querido? Então, eu quero agora passar para o terceiro versículo. Entenda, Lucas capítulo 6, verso 20, está escrito: Felizes vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Outro versículo muito mal interpretado. Jesus não está dizendo que é bom ser pobre em termos materiais. Jesus está falando sobre ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito tem muito a ver com ser uma pessoa humilde. Tem muito a ver em deixar a arrogância de lado. Significa reconhecer a nossa necessidade de Deus e, principalmente, dependência completa dele. Nesse sentido é que nós precisamos entender a nossa postura diante do Senhor. Seja pobre de espírito, não tenha um espírito arrogante, não tenha um espírito altivo, não tenha um espírito orgulhoso, porque você vai ser tremendamente abençoado pelo nosso Deus. Você vai ter relacionamento com o nosso Deus, porque Deus não se relaciona com pessoas arrogantes, Deus não se relaciona com orgulhosos, mas Ele se alegra no humilde. Amém, querido? Um outro versículo, quarto versículo já, muito mal interpretado. E olha que até agora eu só falei de Novo Testamento, ok? O quarto versículo está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Está escrito: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, vou repetir, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, eu diria, sendo milionário, sendo multibilionário, ok? Se fez pobre por amor de vocês. Veja bem, ele se fez pobre por amor de vocês, para que pudesse nos alcançar, para que pudesse haver conexão emocional, para que pudesse haver essa conexão de espírito entre Deus e o homem. A pobreza aqui, ela está no sentido espiritual. Ele deixou de ser Deus, ou melhor, ele deixou a glória dele, sendo Deus, e se fez homem. Ele era rico enquanto Deus, ou melhor, ele é rico enquanto Deus, mas se tornou pobre para alcançar o homem, sendo homem. Então a pobreza aqui é completamente espiritual. Então, mais uma vez, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Este versículo nos mostra, de uma maneira assim, muito clara também, que Jesus ele escolheu voluntariamente viver uma vida de simplicidade aqui na terra. Ele não precisava, ele é Deus. Mesmo sendo o Rei dos Reis, o Rei de toda a criação, ele escolheu se tornar como a criatura, para que pudéssemos receber as riquezas espirituais que somente ele tem para nos entregar. Entenda isso, não tem nada a ver com pobreza, esse versículo, amado. É importante entender a diferença entre humildade e pobreza. Humildade é uma atitude do coração onde nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. O orgulhoso não quer Deus na vida dele. O orgulhoso, ele dispensa a presença dele. O orgulhoso pensa que o homem e tudo que existe veio de consequências naturais. O orgulhoso não quer admitir que ele precisa de Deus na vida dele. Entende? Pobreza é uma condição material.
Pobreza é uma condição espiritual, onde nós não temos recursos suficientes para entender as nossas carências básicas em Deus. Entende que não tem nada a ver essa questão da pobreza versus riqueza, que provavelmente você crê, você acredita? Então, mais uma vez, eu quero reafirmar. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo, meu Pai e seu Pai, ele odeia, vou repetir, o nosso Deus odeia a pobreza. Jesus nos chamou para viver com humildade, uma vida de humildade, querido. Isso não significa que ele quer que sejamos todos pobres naturalmente, todos pobres materialmente. Nada a ver uma coisa com a outra. Deus quer que tenhamos o suficiente para atender todas as nossas necessidades e ainda haja sobejamento, haja sobra, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. A Bíblia diz: o justo se preocupa com a causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer reflete sobre isso. Está em Provérbios, capítulo 29, verso 7. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como você pode ser mais útil nas mãos de Deus? Sendo uma pessoa próspera, sendo uma pessoa abençoada materialmente? Porque Deus pode usar a sua vida para abençoar outra pessoa que ainda não recebeu esse esclarecimento e esse entendimento da parte dele, que ainda não compreendeu que o nosso Deus ele é rico. E ele pode usar a sua vida para abençoar a vida de outra pessoa, pode abençoar tanto materialmente, como eu estou fazendo com você aqui agora. Eu estou te abençoando, dividindo com você, ou melhor, dividindo não, porque o nosso Deus não divide nada. Ele multiplica. Eu estou multiplicando na sua vida essa riqueza que existe na minha vida. Esse entendimento é uma riqueza que não tem preço. Você não pode comprar essa riqueza. Isso tem que ser da parte do nosso Deus para você. Eu estou fazendo a minha parte, mas é Deus que tem que revelar, que tem que confirmar no seu coração, porque senão não adianta. Por mais que eu fale, você não consegue entender. Amém? Que haja então essa revelação do nosso Deus na sua vida a respeito desse tema. Portanto, não é correto de maneira nenhuma dizer que Jesus Cristo era pobre ou que ele admirava a pobreza. Ele viveu uma vida de humildade e nos chamou para fazer a mesma coisa. Mas ele também nos encoraja a cuidar das necessidades dos outros, dos mais carentes, usando os nossos recursos. Deus quer que os recursos que ele colocou nas suas mãos sejam bênção na vida de outra pessoa. Amém? E se você me acompanhou até aqui, você vai escrever nos comentários da seguinte forma: Pastor, eu entendi. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, recursos financeiros que Deus colocou na minha mão, é para que eu seja bênção na vida de outras pessoas. Escreva isso nos comentários para que eu possa ver que você já me acompanhou até aqui. Amém? Quinto tópico agora. Anote. Deus deseja a sua prosperidade, querido. Vou repetir. Deus deseja a sua prosperidade. E repita assim comigo. Coloque a mão na sua cabeça e diga: pobreza nunca mais, em nome de Jesus. Diga assim: toda pobreza que existe na minha vida, seja de maneira natural, seja de maneira espiritual, bate em retirada agora, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. E receba a riqueza de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Receba a revelação do Senhor. Receba as bênçãos que Ele tem na palavra dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus deseja a sua prosperidade, pobreza nunca mais. Deus quer que você seja próspero e feliz. Deus, ele te chamou para ser próspero e feliz em Cristo Jesus. E não somente para essa vida aqui agora, não. É por toda a eternidade. Isso está de uma maneira muito clara expresso na Bíblia. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim: Pois eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de bem, planos de bênção e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Um futuro bom, amado. Deus tem coisa boa para você, querido. Deus tem coisa maravilhosa para você, querida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus tem planos de prosperidade para a sua família. Deus tem planos de casamento feliz para você e para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Deus não tem, de maneira nenhuma,
nos planos dele sofrimento para sua casa. Deus não tem hospital para você. Deus não quer que você morra de uma doença ruim, de uma doença, entre aspas, incurável, porque não existe essa palavra para Deus. Se Deus entrar na situação, o incurável passa a ser curado e de maneira sobrenatural. Deus não tem pobreza para você. Deus não tem escassez para você. Deus não tem desespero para sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Jeremias 29:11. Deus é que sabe as bênçãos e o desejo que Ele tem para a sua vida. Deus tem desejo de salvação. Deus tem desejo de pureza, de santidade para você. Ande na palavra, ande em santidade e viva o melhor de Deus na sua vida. Salmos 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Jesus Cristo é o pastor da sua vida, querido, nada pode te faltar. Amém? Agora, se ele não está cumprindo essa palavra, que nada vai te faltar, ou seja, se está havendo ausência, é porque você ainda não aceitou o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Olha só a palavra, a revelação. Salmos 23:1. O Senhor, Ele é Senhor, Ele tem que ser Senhor. Se Ele não for Senhor, se você continuar a fazer as suas vontades, Ele não é Senhor sobre a sua vida. Se você não deixou de fazer as coisas que você fazia antes de Jesus Cristo, se você não abandonou os pecados, se ainda tem aquele pecado de estimação, pode ser que haja alguma necessidade. Mas se você abandonou o pecado, se você se decidiu, nada vai faltar para você nem para os seus. Amém? Como o nosso pastor, como Jesus é o nosso Senhor, o dono das nossas vidas, amado, um dono cuida do que é seu. E Deus, Ele cuida de nós. Ele não é somente o nosso dono, mas Ele é o nosso Pai. Ele provê tudo o que nós precisamos, tanto material quanto espiritualmente falando. Provérbios, capítulo 3, versos 1 e 2. Está escrito: Meu filho, não se esqueça da minha instrução, e o seu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de paz e vida. Paz e vida. Paz e vida. Você vai ter paz na sua vida financeira. Você vai ter as suas bênçãos multiplicadas, vida em abundância. Deus quer que você tenha uma estada aqui nesse mundo, uma estadia aqui feliz. Deus quer que você passe por esse mundo e faça história aqui, que você deixe um legado para os seus filhos. Você entende isso, amado? A palavra do Senhor diz assim, que Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo aqui que não tem uma atitude de mendicância para aquele que crê. Seja justo conforme diz a palavra e Deus te prosperará. Amém? Deus nos orienta a seguir os seus mandamentos. Por quê, pastor? Porque quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, nós temos uma vida longa e nós temos uma vida pacífica. É fundamental lembrar que é Satanás, mais uma vez, é o diabo quem se alegra quando nós enfrentamos lutas, quando nós passamos por desafios. É Satanás quem fica muito feliz, alegre, dando gargalhada quando você passa necessidade, quando pessoas passam fome, quando pessoas moram debaixo das pontes. Entenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. É com amor no coração que eu falo a você. Eu posso estar um pouco mais exaltado, mas é porque eu fico muito revoltado com as mentiras que Satanás conta e tantas pessoas compram como sendo verdade. Amado, o nosso Deus é maravilhoso. E o inimigo das nossas almas, ou seja, Satanás, é quem quer nos roubar, nos matar e nos destruir, como está em João 10:10. Jesus, no entanto, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: pastor, eu recebo a vida em abundância de João 10:10 na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Receba. Essa palavra é para quem crê, não é para quem quer. Então, se você crê, receba e viva essa vida abundante, em nome de Jesus. A obra de Jesus na cruz do Calvário, nos garante salvação, mas ela também nos garante essa prosperidade.
para que nós possamos vivê-la na intensidade, na integralidade aqui nesse mundo. Para isso, nós precisamos renovar a nossa mente. Como diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Querido, a palavra está dizendo, não se conforma com a sua situação. Não se conforma se você está tendo escassez, se os seus filhos não têm o que comer, se você não consegue dar coisas boas para sua esposa, para os seus filhos. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permita a palavra de Deus transformar a sua mente. Para quê, pastor? Continuando. Para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que é gradual. Boa, depois passa para a agradável e depois perfeita vontade de Deus. Você acha que o que Deus tem para você, aquilo que você está vivendo, vem de fato de Deus? É a boa, perfeita e agradável vontade? Ou melhor, segundo o próprio texto, boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se você está passando escassez, você acha que a escassez é a perfeição que Deus tem para você? Seja sincero, não faz sentido. É Satanás quem deseja isso para você. É Satanás quem quer manter a sua mente pequena, aprisionada dentro de uma mentalidade pequena, uma mentalidade vazia, uma mentalidade escassa. Vou repetir Romanos 12, 2 mais uma vez. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, sabe o que o texto está dizendo aqui? Que o principal teatro de batalha, de guerra espiritual, ele se passa exatamente dentro da sua mente, exatamente dentro daquilo que você acredita. Porque se Satanás consegue trabalhar nas suas crenças, ele consegue te limitar, ele consegue te bloquear, ele consegue te podar. Ele não deixa as suas raízes espirituais firmarem na rocha em Jesus Cristo. Entenda, você precisa repreender toda a ação do inimigo que tenta agir contra a sua mente, em nome de Jesus. Amém? Por isso que a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça agora e diga assim, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação de Satanás na minha mente. Em nome de Jesus, a minha mente está liberta em Cristo Jesus para o melhor de Deus ainda nessa terra. Todo engano de Satanás bate em retirada agora da minha mente, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. E receba uma mente transformada a partir de hoje em Cristo Jesus, para você viver os melhores dias da sua vida a partir de agora. Amém? Então, preste atenção. Esse texto nos mostra que nós não devemos adotar a mentalidade do mundo, nós não devemos acreditar nas mentiras de Satanás. Mas nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com as promessas que o Senhor fez para as nossas vidas. E quando nós fazemos assim, quando nós agimos dessa forma, nós vamos conseguir compreender e viver a vontade de Deus, que inclui também, além da nossa salvação, Amado, preste atenção, o mais importante não é você ser rico, financeiramente falando, mas o que há de mais caro, importante, precioso para Deus é que você receba de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no seu espírito, no seu coração, para você ter o melhor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E quando você faz isso, tudo mais acompanha, todas as outras bênçãos vão te alcançar também. Amém? Então entenda, quando eu digo que nós não devemos adotar a mentalidade do mundo, mas sim renovar a nossa mente com a palavra de Deus, eu estou enfatizando a importância de rejeitarmos as formas de pensar e os padrões de comportamento que levam ao pecado e que são comuns ao mundo, mas estão completamente em desacordo com os ensinamentos da palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Entenda? Para que você possa viver o melhor de Deus, é necessário que haja uma transformação dentro de você, transformação no seu espírito, transformação na sua mente, para que você deixe de pecar, para que você possa viver as promessas que o Senhor tem para você. A mentalidade do mundo pode incluir, por exemplo, a crença de que Deus se alegra na pobreza do seu filho, se alegra na sua necessidade. Amado, não.
Isso não é verdade. Quando Deus vê um filho necessitado, isso entristece profundamente o coração do Senhor, porque Ele olha para o necessitado e diz assim: não foi isso que eu quis para você, não foi isso que eu planejei para você. Entende isso, amado? Você está recebendo essa palavra, querido? Qual pai se alegra em ver um filho na ruína? Qual pai se alegra na pobreza, na carência do seu próprio filho? Por acaso, se o seu filho passar necessidade, você vai olhar para ele e vai ficar feliz com isso? Se você não vai ficar feliz, por que você acha que Deus fica feliz quando Ele olha para o ser humano e vê mortes, dor, confusão, dissensão, brigas e pobreza? Não faz sentido. Não faz sentido naturalmente e não faz sentido espiritualmente falando. Por outro lado, você precisa mudar a sua crença. Você precisa mudar a sua crença sobre o dinheiro, que dinheiro é pecado, que dinheiro é a raiz do mal do mundo. Não, querido. O mal está no coração da pessoa que planeja. O mal está nas mãos de quem executa. O mal está em colocar o dinheiro no lugar de Deus e fazer dele um Deus. Aí reside o mal. Não pense também que o sucesso é medido apenas pelo dinheiro e pelos bens materiais. Não tem nada a ver. Não pense que a felicidade só pode ser encontrada em prazeres mundanos, temporários. Não, amado. Pense com a mentalidade do reino, pense com a mentalidade de Jesus Cristo, você vai ver que tudo isso é engano. Essa mentalidade é mundana. E essa mentalidade pode levar as pessoas a pensarem, pode te levar a pensar que é normal e aceitável, por exemplo, ser egoísta, ser trapaceiro, ser ganancioso, viver uma vida focada apenas nos seus próprios interesses. Nada disso, nada disso. Portanto, se você pensa assim, você não entendeu o Evangelho de Jesus. E se você tiver dinheiro e age assim, você não entendeu o sacrifício de Jesus, você não entendeu a palavra de Deus, você não aplica a palavra de Deus na sua vida. Entenda, toda essa mentalidade é mentalidade de pobreza, de sequidão, de separação com as coisas do Senhor. Não pense que o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é mais uma ferramenta. Aleluia. O dinheiro é mais uma ferramenta. E nas mãos da pessoa errada vai ser usado de maneira errada. Nas mãos da pessoa certa vai ser bênção na vida de outros irmãos. O dinheiro é um simples instrumento. Entenda o dinheiro como sendo um machado. Acho que essa é uma analogia interessante. Um machado na mão de um lenhador. Esse machado produz riquezas e bênçãos, mas o mesmo machado na mão de um maníaco, de um sociopata, produz morte, produz tristeza, produz sangue, produz lágrimas. Escreva nas suas anotações. O dinheiro é uma mera ferramenta que potencializa aquilo que eu tenho por dentro. Amém? Se você ficou comigo até agora, isso é importante também. Como um ato profético, escreva nos comentários: pastor, o dinheiro na minha mão é uma arma poderosa contra o inferno. Amém, querido? Por outro lado, a palavra de Deus nos ensina valores completamente diferentes. A Bíblia nos ensina, na verdade, a valorizar coisas como amor, como a generosidade, humildade, a importância de cuidar de outros. A Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, nos mostra que a verdadeira prosperidade e felicidade está intimamente ligada com a pessoa de Jesus Cristo e viver de acordo com o Evangelho, de viver de acordo com os seus ensinamentos. Portanto, renovar a nossa mente com a palavra de Deus significa substituir todas as formas antigas, as formas que o mundo te ensinou a viver, pelas formas e verdades encontradas na palavra de Deus. Significa adotar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver que esteja alinhada com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E como nós descobrimos isso? Com a leitura da palavra. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Talvez você esteja patinando na vida, talvez você esteja passando por dificuldades financeiras por desconhecer a palavra de Deus. Seja por isso, talvez, que algumas pessoas elas têm tantas carências. Talvez seja por isso
que elas estão sendo destruídas pelo inimigo. E o meu convite é: se achegue ao Senhor, porque a promessa para quem se achega dele, quem se achega ao Senhor, é que ele se chegará também à pessoa. Amém? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. É como está escrito na palavra. E quando nós fazemos isso, nós certamente experimentaremos, nós vamos viver a prosperidade e felicidade que o Senhor tem para nós. E que vai muito além do que tudo que você conhece e que esse mundo pode oferecer. Amém? Vai muito, 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 muito além de dinheiro. É uma felicidade e uma prosperidade sem fins, que nós vamos descobrir de verdade quando Jesus nos arrebatar e nós formos morar definitivamente com Ele. Amém? Pois bem, amado, deixe-me concluir tudo que foi dito aqui. É fundamental entendermos então que a raiz de todo o mal e sofrimento do homem está no pecado. Eu espero que você tenha entendido isso, de uma vez por todas, em nome de Jesus. E que é Satanás quem se alegra ao ver os filhos de Deus enfrentando lutas e dificuldades, necessidades, fome, guerra, etc, etc, etc. No entanto, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita fidelidade para com o homem, Deus não se alegra no seu sofrimento, Deus não se alegra no meu sofrimento, Deus não se alegra no sofrimento de ninguém. Pelo contrário, o nosso Deus quer a nossa prosperidade, Ele quer a nossa felicidade verdadeiras, que nós só encontraremos nele. E o caminho que Ele criou para que isso pudesse acontecer foi por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Receba Jesus, mais uma vez eu quero te convidar, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entenda a necessidade de mudança, de transformação, de abandono dos velhos hábitos e adquira os hábitos do céu para que você possa viver o melhor de Deus nessa vida. É importante esclarecer que a prosperidade bíblica não é apenas sobre riqueza material, mas é muito além disso. Envolve sim, prosperidade bíblica envolve sim também bens materiais, bênçãos materiais, mas ela está intimamente ligada em ter uma vida abundante em todos os aspectos. Aspecto emocional, aspecto mental, aspecto físico e aspecto espiritual. A verdadeira prosperidade, querida, a verdadeira prosperidade é viver de acordo com os propósitos que Deus tem para você, experimentando a sua paz, experimentando a sua alegria, experimentando o seu amor em todas as áreas da sua vida. Amém? Por fim, para que nós possamos experimentar essa prosperidade, é essencial que nós venhamos a renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Isso significa rejeitar uma mentalidade mundana e adotar uma nova forma de pensar e, principalmente, viver alinhada com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a palavra de Deus como um todo. Lembre-se sempre que, apesar de nós vivermos em um mundo cheio de desafios, que é esse que nós estamos agora, Deus está ao nosso lado, o Senhor está com você, o Senhor está ao seu lado e Ele deseja o melhor para você, querido. Ele deseja o melhor para a sua vida, amada. Ele deseja, em primeiro lugar, te salvar e, obviamente, uma vez salvo, uma vez que você se torna filho ou filha, Ele vai cuidar de você. Ele vai sim te prosperar, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida e você vai ser feliz. Você vai ser feliz no casamento, você vai ter filhos felizes, os seus filhos vão trazer orgulho para você e você será feliz também na área financeira. Não tenha vergonha de viver o melhor de Deus. Não tenha medo de viver o melhor de Deus. Portanto, esforce-se. Faça a sua parte para viver de acordo com a vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível, em Cristo Jesus, nós vivermos uma vida de santidade, renovando a nossa mente todos os dias com a palavra e buscando a verdadeira prosperidade nele, porque somente Ele pode nos oferecer essa prosperidade. Amém? Querido, querida, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas e definitivamente e principalmente recebido no seu espírito a prosperidade que o Senhor tem para a sua vida.
Se você gostou deste vídeo, se essa ministração foi importante para você, deixe um comentário para mim. Vou ficar muito feliz em saber o que você pensa a respeito desse tema. Se você discorda de alguma coisa, me deixe saber também o seu ponto de vista, porque eu posso preparar um outro vídeo para trazer mais esclarecimentos se eventualmente aqui alguma coisa não ficou bem esclarecida. Amém? Mas de toda forma, eu quero sugerir que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo para você exatamente agora. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção na sua vida, porque vai trazer ainda mais clareza sobre a palavra de Deus. E, com certeza, você será abençoado e a sua família também. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!